eu não recomendo para homem nenhum deixar a sua mulher tomar a frente da responsabilidade financeira. E não que a mulher não possa trabalhar e colaborar, não é isso. Mas que ela se sinta... se ela não trabalhar, se ela não fizer o dinheiro, vocês estão quebrados. Olha só, aquilo que você falou, né? Pode ter um homem exercendo ali algumas funções e a mulher outras. Hoje a gente batendo um papo com um casal, pô, os dois trabalham juntos, são sócios, fazem várias coisas juntos. Só que eu até perguntei pra ela, falei assim, o que você ajuda ele? No que lá na empresa? Porque eles montaram uma ajuda. Ele tinha a empresa, ela parou de trabalhar com o que ela trabalhava para ajudar eles dois ficarem na mesma empresa. No que já era dele lá. Porque falou, cara, Mari, eu preferi deixar de fazer o que eu fazia, porque senão a gente ia ficar dividido nos nossos caminhos. Né? Eu focando aqui em uma coisa e ele em outra. Então, eu acredito, isso eu falo para vocês também, que eu acredito muito que o casal ele tem que ter um propósito em comum, para eles unirem forças. Então, como ela percebeu que o dele tinha seu potencial e etc., ela se uniu a ele. E aí ela comentando comigo que, Mari, eu percebo que eu ajudo ele nas coisas que ele não enxerga. Eu percebo ali uma funcionária passando sempre cabisbaixa, que eu vejo que ela não tá bem. Eu falo pra ele, olha, fulana, todo dia eu tô percebendo que ela se comporta assim, assim, assado. Ele tem também um estúdio lá em outro estado. Eu chego lá no estúdio e eu percebo se o vidro tá sujo, coisa que ele não vê. Por quê? É porque mulher que vive, que é da limpeza? Não. Só que a mulher, ela tem uma coisa que se chama visão micro, muito mais aguçada. E não que o homem não possa ter, mas estatisticamente falando, mulher tem uma visão micro muito mais aguçada do que um homem. Essas são as diferenças. Nós não somos iguais, nós temos diferenças. Então, e é muito importante isso também, a questão das diferenças. Entender realmente que homem e mulher têm as suas diferenças. Claro, existe muita similaridade de habilidade. Não, com certeza. Mas instintivamente existem capacidade, diferenças. todos nós temos capacidade para fazer basicamente as mesmas coisas que um e o outro. Só que o quanto isso é saudável a longo prazo é que é outra história. Sim. Entende? O quanto você vai permanecer de uma forma sustentável ali é que é a coisa. Porque uma mulher, ela pode fazer um trabalho braçal. Pode, ela consegue. Quantas a gente vê já fazendo? Só que a longo prazo, ela cansa. A longo prazo, aquilo ali perde o total sentido para a mulher. Porque, inclusive biologicamente, inclusive eu sou bióloga, me especializei em comportamento humano. Biologicamente falando, o homem ele tem lá os hormônios, a testosterona, que dá muito mais força para ele. Só que aí a mulher vai lá, acha uma solução para isso e toma testosterona. E resolveu o B.O. Só que uma hora a conta vem. Ela cansa lá na frente, ela começa a se remoer por aquelas coisas que ela não fez, porque o instinto biológico uma hora bate, né, de reproduzir. Porque qual que é a principal função e destino biológico de uma mulher? Reproduzir. Essa é uma diferença que nós temos. Então, uma hora isso bate. Então, essa força, ela precisa ser um pouco engavetada. Ela precisa baixar um pouco essa energia. E é interessante isso também no sentido do homem observar esse tipo de comportamento e falar assim, puxa, minha esposa tá tomando a frente em diversas coisas, só que aí, em algum momento, ela vai dar uma diminuída nessa pressão toda. Eu vou perder a mulher. É isso aí. Porque ela vai cansar. Ela vai cansar. E aí, se ele não estiver ali disposto para reverter essa situação, cara, a solução dela vai ser outra. Perfeito. Entendeu? Não, é assim, ficou muito claro pra mim, essa questão da... Porque muita gente fala assim, não, o homem tem que dominar a relação, o homem tem que dominar a relação. Só pra mim nunca ficou claro, eu sempre associei uma dominância... Tóxica. Tóxica no sentido de ordem, sabe? E agora você me trouxe um outro ponto que, de verdade, abriu minha mente de um jeito absurdo. Porque eu não sou um cara que, de alguma forma, sou autoritário nem nada. Então, quando alguém fala assim, não, o homem tem que dominar a relação, eu falo assim, não. É porque você já associam logo isso a um autoritarismo. Exatamente. E o autoritarismo... Eu fiz a associação errada a vida inteira e discordei. Agora, do jeito que você falou, faz muito se mais você sentido pudesse, também. só para poder eu trazer um conteúdo aqui que me veio à cabeça, mas eu precisaria da sua resposta primeiro. Se você pudesse definir para mim o que é autoritarismo, o que seria? O autoritarismo o que é pra você, tá? Não tem certo e errado. Assim, o autoritarismo pra mim seria uma pessoa que ela dá a ordem e espera que a outra pessoa execute sem questionar, sem nada. Fala assim, eu quero que isso seja feito. E, tipo assim, independente se isso faz bem ou não pra outra pessoa, né? Independente se faz bem ou não. Pois é, gente, percebe que não faz sentido nenhum. Não. Qual pessoa em sã consciência vai ficar mandando na outra e desconsiderando se aquilo tá sendo bom pra pessoa? Não. Mas isso acaba acontecendo. Ainda mais em casamentos mais antigos. Mas aí a gente vê que isso não é bom. Não é bom. Ponto. Não é bom. Entende? Então, assim, estamos falando aqui de pessoas coerentes, de pessoas que estão desenvolvendo sua mentalidade, que é o que eu mais falo, desenvolver a sua mentalidade. Então, é um jogo de... Você é o dominante. Você pode até dar a ordem. Já vou te explicar um momento em que você dá a ordem. Mas a ordem que você dá é sempre considerando o bem dela. E ela precisa confiar nisso. Por exemplo... E o inverso é válido também. Em alguns momentos a mulher dar alguma ordem buscando a evolução do casal e do homem. A mulher, eu costumo dizer que a mulher... Sim, a gente pode dizer que sim, mas não como uma... O que é a ordem? A ordem é um mandato, né? Sim. Faça.
Qual um tipo de situação, por exemplo, que um homem ele vai dar uma ordem e a mulher ela tem que confiar? Isso, e olha só, quando o homem faz esse tipo de coisa e a mulher baixa a cabeça, isso mostra que ela confia em você. Se ela cria muita resistência em baixar a cabeça, é porque ela não confia em você. Presta atenção. E confiança é fundamental, né? Olha só. Isso, eu confesso que já aconteceu comigo, tá? E eu me toquei que isso era isso. Então, eu preciso baixar a minha retaguarda e falar assim, opa, é verdade. Então, calma aí, deixa eu ficar aqui no meu lugar. Não vou confiar. Segurança pública. Ou seja, você tá andando com a sua mulher no meio da rua e você vê um cara esquisito vindo andando na direção de vocês. Você olha e percebe que ele é... Né, meu bem já fez isso comigo várias vezes. E você percebe que o cara tá esquisito, você lê ele, faz uma ameaça. É uma ameaça, né? Você fez uma linguagem corporal ali, né? O cara tem uma postura, você consegue ter esse feeling. Cara, até você explicar pra sua mulher isso, o cara já chegou em vocês. Então você tem que virar pra ela e falar assim: entra no carro. E ela tem que entrar sem perguntar. Ela tem que confiar que o que você tá fazendo é pro bem dela. Só que, pra mulher chegar nesse ponto, isso é uma ordem, percebe? Só que pra ela chegar nesse ponto, vocês têm que ter construído uma confiança onde ela sabe que, mesmo que você esteja dando uma ordem, é porque tem alguma coisa que ela não está vendo e que ela precisa confiar em você pra protegê-la. Então, aqui sim, é uma ordem. Sim. Então, percebe que aqui existe um nível hierárquico. Então, por exemplo, numa segurança como essa, pública, né, que foi o exemplo que a gente trouxe, você está no topo da hierarquia com relação a isso. Porque você é o protetor, você é o homem. Você é a parte da ação, da força. Agora, se, por exemplo, ela começa a perceber que no ambiente que você trabalha, vamos dizer que você está aqui empreendendo com o seu estúdio, com seus negócios, não sei o que mais talvez você tenha, e ela começa a perceber que tem semanas que, sei lá, que tu não dorme, que você está estressado com um sócio que você tem, e ela vira e fala assim para você: Igor, reflete sobre o seu sócio. Porque eu tô percebendo que não tá te fazendo bem. E você, às vezes, tá só olhando pro cara como técnico. Tipo assim, o cara faz a habilidade dele ali bem, ele varre o chão bem, só um exemplo, né? Só um exemplo. A parte técnica ele faz bem, mas você não está vendo a pessoa que ele está sendo. Por quê? Porque normalmente a mulher é muito mais intuitiva para perceber essas coisas. Às vezes ela não sabe explicar. Mas aí se você ignora o alerta dela, amanhã depois dá um problema, aí pronto, ela vai falar: sabia, eu tava sentindo que aquele cara tava estranho. Então, aqui a mulher ela vai ter uma outra posição de autoridade, de te alertar sobre as coisas mais sensíveis, que às vezes você, homem, não tá vendo. Igual eu citei aquele exemplo do casal que a gente tava conversando. Ela, não, eu ajudo muito ele na organização de certas coisas, que eu sei que a habilidade dele é menor. Então, por exemplo, o marido dela ela falou que ele é menos planejador, ele vai fazendo muito... Tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer. E ela não, ela é mais planejadora. Então, ela chama ele, ó, vamos planejar isso aqui para poder colocar em ordem as coisas acontecerem melhor. Ele, pô, verdade, vamos lá. Então, essas diferenças, inclusive biológicas, né? A mulher tem os hormônios femininos que são da passividade, são da calmaria, ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, do conforto, do abraço, da sociabilidade. Por exemplo, homens que têm extrema timidez, que têm muita dificuldade de conversar, de se conectar com alguém, ele precisa ter mais ocitocina, que é esse hormônio do amor, da gratidão. Sério? Porque ele não consegue relaxar e ficar confortável para falar. Ou seja, ele a todo tempo tá tenso ali. É geralmente um cara que bloqueia a parte feminina dele. Que louco. Por quê? A ocitocina é um hormônio da passividade, do amor. Como assim, Mari? Feminino e masculino? Porque tudo no planeta tem essas duas esferas, né? Positivo e negativo, alto e baixo, preto e branco, quente e frio, ali, né? Tudo tem. Sim. Então, o feminino e o masculino também têm as suas representações, inclusive hormonais. Só que, obviamente, você tem hormônio feminino, nós mulheres também temos a testosterona, só que isso aqui, né? O mínimo para dar um equilíbrio ali, né? Exatamente. Curioso, muito curioso. Essa eu não sabia. Então, a mulher, por essa predominância desses hormônios femininos, que são esses hormônios da calmaria, da submissão, da paciência, ela vai ter mais as habilidades mais fáceis para a mulher desenvolver, mais intuitivas. São essas coisas que não são tão práticas, que não exigem tanta força, que não exigem tanta rapidez. Ou seja, assim, para resumir essa parte do casal e até para um outro tema ali que também está totalmente envolvido o teu tema, esse assunto, né? Se a gente deixar, vai embora, porque tem muita coisa. Longe. Mas em resumo identificar a habilidade natural de cada um e explorar aquilo. Eu tenho mais habilidades em uma coisa, vou explorar mais aquilo, vou ter mais autoridade naquele tema, e você que tem mais autoridade nisso, tem mais habilidade nisso, explora e juntos conquistam o mundo. Mas lembrando que eu não recomendo para homem nenhum deixar a sua mulher tomar a frente da responsabilidade financeira. E não que a mulher não possa trabalhar e colaborar, não é isso. Mas que ela se sinta... se ela não trabalhar, se ela não fizer o dinheiro, vocês estão quebrados. Por quê? Ela ser a única responsável Ela ser a única, não. Ser a única, não, porque isso é uma inversão de papéis. Porque o dinheiro, o prover,
é uma energia de ação, de você ir pro mundo. Olha só que coisa. Tanto é que, normalmente, pessoas que têm muita dificuldade de fazer dinheiro é porque tem algum probleminha, alguma crença limitante, que inclusive é uma das minhas especialidades, com o pai. Caramba. Porque energia masculina. Então, a mulher que tá muito masculina, ela vai pra fora, ela vai fazer dinheiro pra caramba, e não sei o quê. Aquele prospecta, vai atrás de cliente, bate de porta em porta. Só que ela está sendo o masculino, isso cansa. Então, o homem, ele pode, sim, é igual eu já ouvi alguns que falam assim, mas, Mari, eu quero que a mulher também brilhe na profissão dela. Brilha, deixa ela ir lá fazer, às vezes você vai precisar fazer alguma outra coisa, mas não que isso seja eterno e definitivo. Porque se ficar definitivo, vai dar ruim. Deixa ela conquistar o que ela entende que tem que conquistar e aí, de novo, na hora que... naturalmente ela vai descer. Naturalmente na hora que o instinto dela fala, agora é a hora de, enfim, ser mãe ou simplesmente parar de trabalhar. Ela tem que saber que a hora que ela quiser diminuir o trabalho dela, de repente, né, ou parar pra ter filhos, ela tem que saber que ela pode e não que ela é obrigada a trabalhar, entendeu? Os dois estão ali fazendo, trabalhando junto, construindo junto, perfeito. Pô, né, os dois batalhando pra construir sua vida financeira, mudar a sua realidade, sim, ok. Mas ela tem que saber que ela tem o conforto e a segurança de que a hora que precisar, a hora que eles escolherem, que ela pode fazer isso. Se ela souber que ela não pode, ela fica insegura com você. Perfeito. Não, e é encontrar no outro um porto seguro. Com certeza. E o ela encontrar também. No homem um porto seguro e o homem também. Saber que eu posso ir, eu vou ficar até tarde trabalhando, porque eu sei que meus filhos estão sendo bem cuidados, porque minha esposa tá lá. E ela sabendo que vou cuidar aqui dos filhos, porque eu sei que ele tá indo pra lá. E olha só, isso aí que você falou é uma coisa muito importante, que eu tô vendo que os homens estão perdendo muito. Até pra gente partir pra outro assunto. Que é saber a importância que uma mulher tem dentro de casa, e não só ela no mundo. Porque os homens, eu tô percebendo que eles estão olhando muito pro lado material. E o lado material, ele tem que ser olhado, mas principalmente por ele. Porque quando ele tiver trabalhando, fazendo lá o dele, a mulher vai estar dentro de casa cuidando do que é o seu maior bem, que são seus filhos. Só que, normalmente, o cara que tem dificuldade de enxergar essa importância é porque ele não se sentiu um filho amado. Porque ele sentiu que ele foi um peso para os próprios pais. Então, ele não olha os filhos com essa importância toda. Por quê? Porque ele não se sentiu importante. Então, olhar para a própria história e falar assim, realmente, eu me senti ignorado. Eu senti que o meu pai ou a minha mãe não se importava comigo. Tanto é que a maioria dos meus mentorados individuais tiveram grandes problemas com a mãe. Caramba. De mães que abandonaram, de mães que negligenciaram, de mães que rejeitaram, enfim. E aí ele não se sente um bom filho, logo não vê essa importância toda em ter um filho. Que doido, velho. Assim, vale frisar de novo que a gente tá falando de exemplos, não estamos generalizando... a mulher vai assumir essa postura se ela quiser, se de alguma forma ela quiser assumir qualquer outra postura. Mas é o que você está recomendando, que é saudável biologicamente falando. A mulher, se você vê as mulheres fortes, elas falam o quê? Porque só tem homem fraco e tal, não sei o quê. Por quê? Porque os caras chegam, muitas vezes, ele não se interessa por essa mulher forte. Perfeito. E uma mulher tem que tomar cuidado porque é muita competição. A competição é o que mais afasta. Para ambos os lados. É complicado.